ajudou a aumentar o meu faturamento em até mais de 4 vezes. Eu indico o Imersão 4X para todas as pessoas, não somente aquelas que estão iniciando, mas aquelas também que acham que sabe tudo. O que nós vamos falar aqui é um método chamado ciclo infinito de vendas. E a gente vai falar alguns conceitos sobre marketing, sobre vendas, porque conceito é diferente de teoria. Conceito é para dar base ao que você vai fazer. É para você não se perguntar, Alex, por que eu estou fazendo isso? Eu vou te explicar o porquê você deve fazer isso. Tá bom? Então, nós vamos falar aqui de marketing e vendas. E tem uma importância muito grande. O que diferencia? Hoje eu atendo algumas empresas, e qual é a maior dificuldade que eu vejo? São pessoas reclamando o tráfego pago não funciona, e aí o time de vendas reclama que só está chegando curioso, e aí quando eu vou conversar com o time de marketing diz assim, é os vendedores que não sabem vender, e aí fica uma briga entre o comercial de um negócio, o time de vendas e o tráfego pago, a equipe de marketing. E aí tem uma frase que era para iniciar esse momento, que é assim, crescer, ele não deve ser opcional para você. Crescer é obrigação, e eu vou explicar por quê. Você é o primeiro a abrir o seu negócio, você acorda cedo, você vai para o seu negócio, você é o último a sair, no final do mês todos os colaboradores vão embora, você fica batendo cabeça para pagar os boletos. Então, não cabe a nós, eu falei isso com a minha esposa hoje, isso, é isso daí, não cabe mais a nós brincar de empreender, não cabe mais a nós. Eu sei que está na moda ser empresário, ser empreendedor, coloca lá no arroba do Instagram, CEO de não sei o quê. Tem algumas pessoas que fazem isso, é legal, é um status. Só que negócio foi feito para dar lucro, resultado. Tá bom? Vou passar aqui. Isso, aqui. Crescer não é opcional, é uma obrigação. Então, se você está aqui, de fato você quer crescer. Eu vou te apresentar aqui algumas coisas. Olha só, qual é o maior problema que eu vejo? E não é um problema porque é preciso começar. 99% das pessoas começam da mesma forma. Quem vem na primeira imersão já vai saber o que é. Começa com 2 Cs. A cara e a coragem. Quem começou assim? Com 2 Cs. A cara e a coragem. Não tinha como começar, foi lá e fez. Só que chega um momento, quando eu começo somente com a cara e a coragem, chega um momento que eu chego em um teto. O que é o teto? É um platô. Eu não consigo romper. E qual é o platô do teu negócio? Ah, Alex, eu não consigo romper 10 mil de faturamento, 30 mil, 100 mil, 200 mil. E o que é que se precisa para avançar? É acrescentar novos Cs dentro dessa jornada, que é o C do conhecimento, o C da capacidade de aplicar. Porque o conhecimento que ajudou muitos a alcançarem o objetivo é o mesmo que está te impedindo. Você tem tanto conhecimento que não faz nada. Se eu pegar o bloco de nota do teu celular, a solução da tua vida está nele. Eu não tenho dúvida disso. A pergunta é, por que eu não aplico? A pergunta é, por que o meu time não faz isso? Por que o meu time não entra em contato no WhatsApp? Tem um monte de lead solto lá. Se eu rodar o teu WhatsApp, tem milhares, milhares e milhares. O que eles estão fazendo lá? Você gastou dinheiro para conquistar eles, e por que você não está vendendo? Certo? Então, eu não ia falar de gestão, mas eu preciso falar porque eu vejo que é um dos problemas que tem alguns negócios hoje que eu atendo aqui. Tem negócios que têm um bom marketing, tem um bom time de vendas, só que tem um problema no time, gestão. E aí vocês estão cansados de saber que quando a gente fala de gestão, são 4 P's. O primeiro P é de posicionamento do dono, posicionamento do gestor. E aí a gente vai para aquela tríade que você já conhece. Quem é o estratégico? É aquele que projeta a visão. Lembra que o Itami falou assim, se eu não tenho visão, se eu não tenho um alvo onde eu queira chegar,
como é que eu vou cobrar alguma coisa do meu funcionário. Como que eu vou cobrar do meu colaborador? Bora, vamos vender, se nem você sabe para onde você está indo. Então, o seu papel estratégico é estar aqui, ver uma visão, ter um alvo e incentivar e instruir o teu time a chegar lá. E aí nós temos o papel do tático. O tático, no modo geral, significaria os gerentes comerciais, o gerente, o chefe de equipe. Então, se tem gerente aqui, se tem chefe de equipe, entenda, você faz parte do tático, que é o quê? Viabilizar a estratégia. O gestor, ele tem uma visão, ele passa para você, e aí o que é que você faz? Método. A imersão, ele tem esse papel no teu negócio, seu tático. O que nós vamos te entregar aqui é um passo a passo para você chegar onde você quer chegar. E aí nós temos o operacional, que é quem? É aquele que vai fazer as coisas acontecerem dia após dia, repetidamente. Nenhum negócio de sucesso que você conhece aplicou uma coisa só uma vez. Todos os dias. Lá a gente tem uma loja também, lá no balcão da loja, tem tudo que a Jéssica, nossa colaboradora, precisa fazer. Todos os dias da semana. Olhar a mensagem no WhatsApp, mandar mensagem de agradecimento, olhar se tem gente aniversariando naquele dia. Tem todo o passo a passo. Será se no teu negócio tem isso? Quantas vezes o colaborador chega no teu negócio e passa horas sentado, sem fazer nada? Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque não tem processos. Então, esse é o seu papel de posicionamento. Alex, eu tenho que ficar somente no estratégico? Não. Você precisa também ir no operacional, porque ir no operacional significa incentivar a cultura do meu negócio. Qual é a cultura que teu negócio tem? Se tu está só buscando visão, a cultura está sendo colocada pelos colaboradores. Se você é vendedor, se você é um profissional que tem seu recepcionista, tem as pessoas que trabalham com você, eles precisam ter contato contigo para entender qual é a visão, para eles saberem para onde vocês estão indo. E o segundo P é o P de processos, que para mim é o principal motivo de crescimento de um negócio. Sabe qual é a empresa que mais roda funcionário no mundo? Se chama McDonald's. Alex, como que é isso? Sai e entra todos os dias. Todos os dias entra vários e sai vários. Mas por que continua vendendo? Porque os processos são tão bem elaborados que até um cachorro sabe fazer um hambúrguer. Põe o pão aqui, depois daqui vem para cá, daqui tu vai para a batata, daqui e o hambúrguer sai. O teu negócio, quando o colaborador chega, ele sabe o que fazer? Tem processos dia após dia para fazer o teu negócio crescer? Quando não tem nada para fazer, não tem cliente, o que o teu colaborador faz? O que você faz? Você que é um profissional. É preciso ter processos para que um negócio dê certo. E é sobre isso que a gente vai falar. Pessoas. E processos são feitos por? Mas agora a gente tem a IA. Alguns processos de um negócio podem ser feitos por IA. Nós temos o ponto de pertencimento. Alex, o que é o pertencimento? Gente, a pior coisa que tem é você ter um negócio, ter pessoas que trabalham com você, para você, e essas pessoas, de fato, não abraçam o projeto que você tem. Tem uma expressão que se chama intraempreendedorismo. Todos já ouviram falar sobre isso? O que é essa expressão? É você como gestor, como gerente comercial que tem uma equipe, é implementar no teu colaborador, no teu funcionário, a mente de um empreendedor. Uma mente de alguém que consegue desenrolar os pequenos BO do dia a dia. Tem gente aqui que se a impressora quebrar, ele vai ligar para o patrão. Porque ele não tem coragem de ligar para a assistência. Às vezes é só fechar a tampa. Não, ele liga para o patrão. E aí você, no papel de patrão, está reclamando. Mas será se você incentiva ele a pensar? A Jéssica está aqui e ela pode provar. Todos os meses, quando eu faço o pagamento dela, eu digo para ela assim, Jéssica, nós vamos comprar qual fundo imobiliário esse mês? Qual é a ação que tu vai comprar? A todo momento eu estou incentivando ela a pensar por ela mesma, a investir no produto, na vida dela. E aí, vai investir quanto? Aí tem mês que ela diz assim, ixi, esse mês estou cheio de conta. Não, separa 200, R$100 e vai comprar um fundo. Vai investir.
Quando eu faço isso, existe um termo que se chama reciprocidade. O colaborador, ele vê no gestor, no dono, que a pessoa se importa com ele. O que eu vejo muito por aí é o patrão que é pressão, 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 mas não existe nada de recíproco entre o patrão e o funcionário. Então, se você quer uma equipe alinhada, uma equipe que a partir de hoje venda 4 vezes mais, se importe. E isso é uma mão de ida e volta. Eu me importo com o meu colaborador e ele se importa comigo. Então, existem empresas que, geralmente, o gerente ele tem um papel de vilão da história, e está tudo bem. Não, o problema não é eu ser um gerente que estou em cima, estou cobrando. Isso não tem problema. O problema é o colaborador não vê em você, gestor, essa atitude de ver mudança na vida dele. Incentive o teu colaborador a mudar de vida. Eu sei que a Jéssica, por exemplo, ela não vai ficar muito tempo com a gente. E eu incentivo a ela, Jéssica, isso aqui é só uma chuva. Eu quero que você vá para frente. Eu quero que você cresça. Só que muitos têm o medo de que, não, eu vou ensinar tudo que eu sei, daqui a pouco ele monta o próprio negócio e ainda é meu concorrente. E o que tem? Quantos concorrentes você tem? Então, eu não ia falar de gestão, mas foi importante. Quem sabe o que tem no Gênesis 11, 6? É a história da Torre de Babel. Quem conhece a história da Torre de Babel? A Bíblia conta que ele era uma cidade que falava uma mesma língua. E o próprio Deus olhou e falou assim, tudo que esse povo quiser, eles vão conseguir. Mas por quê? Porque eles estavam alinhados, falavam a mesma língua. Então, se o teu negócio não está crescendo, não está avançando, esse é um dos motivos. Todo mundo fala uma coisa diferente. O gerente dá uma meta, uma função, aí o outro já dá outra coisa, o outro já fala que não é por aí, e fica aquele ciribolo do... Então, é preciso ter alinhamento entre a equipe. Deu para entender essa parte? Eu não ia falar de gestão, mas é porque eu vejo que é um problema que tem em alguns negócios, que eu atendo. O problema, às vezes, não é na venda, não é no marketing, mas eu vejo que o time está arranhado, meio assim, um com o outro. Gente, time tem que andar juntos, são engrenagens que precisam rodar juntos. Vamos lá, o que é marketing? Alguém tem uma ideia do que é marketing? Diga. Levantou a mão, agora tem que dizer. Pode falar. Pode falar. Marketing é a propaganda do negócio. Perfeito. Eu coloquei aqui um conceito muito simples para você entender. Marketing é um conjunto de estratégias que tem por objetivo criar valor em um produto, em um serviço ou uma marca. Esse é o conceito mais simples de marketing. E aí nós temos um conceito hoje, uma palavra que surgiu principalmente depois da pandemia com mais força, que é marketing digital. O microfone já está falhando. Pega outra aí, Pega ele. Marketing digital. O que é o marketing digital? É uma estratégia dentro do digital. Então, marketing digital está dentro de marketing. Uma coisa não anula a outra. Tá? E aí, para mim, um dos principais marqueteiros e o melhor de toda a história se chama Jesus. Quem aqui não sabe quem é Jesus? Sério, nunca ouviu falar? Não importa se você é ateu, atoa, católico, qualquer religião que você seja, todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. E aqui tem um versículo, momento pregação do treinamento, Lucas 4:31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Se você entender esse versículo, aqui está a chave para o teu negócio. E a gente vai entender algumas coisas. Por que o povo ficava, sem conhecer, ficava maravilhado? Porque ele falava com... Aí eu te faço uma pergunta. Teu produto é bom? Sim ou não? Sim. Você tem um produto bom? Sim. Perfeito. O teu serviço é bom? Sim. Ele é bom? As pessoas se encantam quando têm acesso ao teu produto ou ao teu serviço? E por que não está vendendo mais?
porque você não encontrou a Cafarnaum. Olha que interessante. Então ele desceu a Cafarnaum, e eu entendo que foi intencional da parte dele. Se você der um Google, Cafarnaum era uma cidade portuária, ou seja, chegava gente de outra cidade, Jesus fazendo milagre, via, olhava e levava para a sua cidade. Então, nos dias de hoje, Cafarnaum seria uma rodoviária, seria um aeroporto. Então, olha a estratégia de Jesus. Ele fazia um milagre naquele lugar, então era um lugar de movimentação, de comércio, as pessoas viam e levavam a mensagem dele para mais longe. A pergunta é, onde você tem colocado a tua mensagem, o teu produto ou o teu serviço? Será se você se contenta só com o teu Reels, o teu post que tu passa 2 horas no Canva e dá 2 curtidas? Gente, eu passo por isso todos os dias. Às vezes eu passo 1 hora no Canva e sombra e show. Aí eu posto 2 curtidas. Eu digo, hora perdida. Quem aqui não passa por isso? E aí a pergunta que eu faço para vocês, se Jesus estivesse em 2025, onde seria Cafarnaum? Possivelmente Jesus teria uma conta no YouTube, possivelmente Jesus seria estourado no Instagram, possivelmente Jesus ia pregar nos aeroportos ou nas rodoviárias, sim ou não? Porque é ali que está o movimento das pessoas. E aí nós chegamos à nossa primeira parte aqui, que eu quero que você entenda. Alex, mas tu deu esse arrodeio todo para falar disso? Sim, para você entender a raiz do conceito de marketing. Qualquer um aqui não vai poder sair daqui e dizer que não entendeu o que é fazer marketing. É fazer alguma estratégia que mais pessoas vejam o meu produto. Antigamente era entregar panfleto, sim ou não? Funciona? No dia de hoje? Muito pouco. Então, hoje nós temos outras estratégias. Eita. Vamos lá. O que é decover? A parte que eu faltei da aula de artes, de desenho. Aqui é o D. E aqui é o V. O que é o D? O D de descoberta. É justamente sobre Cafarnaum. Se eu perguntar para você, onde é que o cliente hoje acha o teu produto ou o teu serviço? Ah, Alex, ele só acha o meu serviço, eu sou um dentista, se ele passar na frente do meu consultório. Ele só vê o meu produto se ele passar na frente do meu negócio. Ah, não, Alex, então, vamos aqui. Meu negócio físico é o primeiro ponto de descoberta. Qual é o segundo? Ah, não, Alex, tu tá por fora, eu tenho um Instagram. E eu posto todo dia. E aí tem 2 curtidas. Ah, não, Alex, mas eu também, eu tenho uma influência bombástica. Faz post todo dia no meu Instagram. Então aqui nós já temos 3 pontos de conexão, de encontro com o teu cliente. Sim ou não? Eu espero que pelo menos um desses daí você tenha. Pelo menos o teu Instagram seja uma via que o teu cliente possa encontrar o teu produto. Ah, não, Alex, eu tenho o meu... Vamos ver se vocês sabem o que é isso. O que significa GMN? Alguém sabe? Google Meu Negócio. Parabéns. Uma salva de palmas para ela. Eu não tenho dúvida que se eu perguntar quem tem o Google Meu Negócio, eu vou ficar até com vergonha de perguntar. E é uma ferramenta gratuita que você vai no Google, se inscreve, coloca a foto do teu negócio, o endereço, gratuito. E quando eu vou lá e pesquiso fisioterapia, adivinha quem aparece? O meu consultório. Ah, dentista, advogado, aparece o meu escritório. Só que você não tem. Então, a primeira tarefa de casa é escritório. A primeira tarefa de casa é, amanhã, abra o seu Google, hoje à noite, e cadastre o seu produto no Google Meu Negócio. Certo? Então, vamos lá. Quais são os outros pontos que tem? Ah, Alex, eu tenho o TikTok também, eu faço dancinha. Eu não tenho nada a ver com a sua vida e nem com o seu produto. Às vezes a tua dancinha está bombando. Perfeito, continua, é um canal de aquisição. Deu para entender o que é a descoberta? Sim ou não?
É o ponto de contato onde o teu cliente encontra o teu produto. Alex, mas o que é o co? O co é de consideração. Existe um movimento. O cliente vê o meu negócio e aí ele vendo o meu negócio tem a possibilidade de ele considerar o meu produto ou o meu serviço algo para ele. Sim ou não? Significa que ele vai te ver e vai querer? Não. E aí, nós temos aqui uma coisa interessante que se você gravar isso daqui, vai mudar o jogo do teu negócio. Presta atenção. Aqui, nível de consciência. Aqui, autoridade, mais credibilidade, mais confiança, enfim. Se você observar ali, ó, segundo a London Business School, existem 7 pontos de conexão que separam um lead de uma venda. O que significa isso? Essa pesquisa foi feita em Londres, com vários negócios de vários segmentos. O que eles entenderam e o ponto de conclusão deles? Que a cada ponto de conexão que o cliente tem com o teu negócio, ou seja, ele passou na tua frente, na frente da tua loja, ele viu tua fachada. Primeiro ponto de conexão. Nesse primeiro ponto de conexão, você tem de 0 a 3% de fechamento de venda. Ou seja, significa dizer que se ele vê o teu anúncio uma vez, a cada 100, talvez tu faça 3 ou não faça nenhuma. E aqui nós já quebra um mito de que, tráfego pago não vende. Lógico, o cara viu uma vez, tu quer bombar. Quantas vezes você viu o meu anúncio que está aqui? Alguém viu mais de 5 vezes a minha cara em algum canto? Várias pessoas aqui. E aí tem o segundo ponto de contato. Tem o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Percebe que a cada ponto de contato, o nível de consciência sobe a respeito do meu produto e inconsciente, tem água ali, a minha autoridade aumenta. Então, assim, você viu o meu anúncio, não sabe nem quem é esse doido. Tá, vi e passei. Na segunda vez, você diz, de novo esse doidinho? Na terceira vez, tu diz, rapaz, eu vou ver o Instagram dele. Aí tu vai lá e clica no meu perfil. Aí da fé alguém reposta, e tu diz, de novo? Então você começa a considerar a possibilidade de estar aqui. Então muitas pessoas passaram por essa jornada, sim ou não? Quem aqui nunca tinha me visto? Então, quando eu entendo isso, que eu preciso de 7 pontos, Alex, mas o que a pesquisa diz? Que a partir do 7º ponto, você tem 63% de chances de vender. Olha só, no primeiro eu tenho de 0 a 3, aqui eu tenho 63. Isso significa dizer que cada negócio aqui tem uma jornada diferente. Por exemplo, os meninos da Solerne, energia solar. Nós entendemos que o tempo de maturação, a jornada do cliente são 90 dias. Então, em 90 dias, nós temos que falar com ele pelo WhatsApp, ele tem que ver o nosso anúncio, a gente tem que quebrar uma objeção, a gente tem que falar algo, para ele começar a considerar energia solar na casa dele. E aí você vem e diz assim para mim, Alex, eu contratei uma influencer e não deu em nada. Lógico, tu queria que uma vez, contratou um mês, vou pegar aqui o exemplo, R$1.000 que tu tinha, tu jogou na mão da influência e disse, vai ser a solução, bum, fez 2 vendas. Mas por quê? Não é que não funciona, é porque existe uma jornada do cliente. Deu para entender isso daqui? Então, quando você entende isso, você entende que você precisa, não existe o cliente curioso. Sabe aquele que sempre pergunta um preço? Tu posta um negócio, ele fala, quanto é? Aí tu posta de noite, ele, ei, mas essa tá bonita, hein? Quanto é? Mas nunca compra o miserável. Quem passa por isso? Todo mundo. Só que o que você tem que pensar? Uma hora eu pego esse bicho. Então eu tenho que... É assim? Então eu preciso incentivar ele de várias formas. E aí, as pessoas dizem assim, Alex, eu entro em contato com o WhatsApp. Só que quando você só entra em contato no WhatsApp, quando o único ponto de contato é o WhatsApp, você se torna chato. A pessoa não suporta mais. Quem tem restaurante, me perdoe. Sabe aquele restaurante que é no almoço, na janta, no café, Em 2 dias ele mandou 10 mensagens para ti.
Então, o único ponto de contato foi o quê? O WhatsApp, mas tu não viu um anúncio, tu não viu um Reels, tu não viu um Stories. Tá bom? Deu para entender isso daqui? Então, quando eu entendo essa jornada, eu já clareei muita coisa do meu negócio. Só isso daqui já dava de você sair daqui e dizer, como é que eu vou pegar esse bichinho? Qual é a estratégia? Então tá, quando ele considera o meu produto, acontece o quê? A venda. E é sobre isso que nós vamos falar, tá? E aí, os 7 pontos de conexão, foi alguns mitos que eu falei sobre o influencer, sobre o tráfego pago, sobre o WhatsApp. Então, você está dizendo assim, olha o imersãozinho ali, ó, erro técnico, ó. Não era para estar ali. P mais C mais A igual a R. Parece simples, mas é algo que vai fazer total diferença no teu negócio. Deixa eu ver a hora. Vocês estão apressados para ir embora? Então tá. Aqui para meia-noite. O que é o P? O P é algo que eu confesso para vocês, público-alvo. Eu nunca dei valor a esse nome. Toda vez que eu via falar sobre público-alvo, eu dizia, é balela. É balela. Todo mundo fala de público-alvo, mas eu comecei a entender algumas coisas sobre público-alvo. A primeira coisa, por mais que você saiba de fato quem é o seu público-alvo, existem níveis de consciência do cliente, sim ou não? Tem um cliente que ele precisa do teu produto, só que ele não sabe. Então, é aquela pessoa que está inconsciente do problema dele. Às vezes, ele quer fazer uma cirurgia, e você é o médico que vai ajudar ele, só que ele não sabe disso. Tem aquela pessoa que tem o problema, sabe aquele cliente que ele te encontra na hora certa? Ele está com um problema, ele sabe o que ele precisa e ele encontra você. É a melhor venda que tem. É aquele que só fala quanto é e paga. Sim ou não? Só que tem um miserável do curioso. O curioso, ele não sabe nem onde ele mora, ele não sabe onde ele está, e aí gasta meia hora conversando com ele, ele diz, tá bom, até hoje. Então, você precisa entender que mesmo tendo o público certo, existem níveis de consciência. E aí, nós vamos para um ponto que se chama posicionamento. A Dani falou um pouco sobre posicionamento, e não existe vender para todo mundo, gente. Isso é fato. Não existe vender para todo mundo. Posicionamento dita várias coisas. Por exemplo, só a forma de eu me vestir já dita talvez um preço que eu possa cobrar de um certo produto. O Itami, fica em pé aí, Itami, por favor. Vem para cá. Aqui, ó. Se vocês não conhecessem nada de conteúdo, nada, quem ia vender mais caro? Olha, Itami, tá com tudo, meu amigo. Por quê? Aplauso. Porque de forma inconsciente, o óculos dele, a roupa que ele tá, agregou mais valor para ele, sim ou não? Aí eu te pergunto, eu chego na tua vitrine e tem uma tinta arrancada, vamos supor que tu tem uma loja de roupa, o manequim está com o braço quebrado, o teu consultório, tu é um dentista, em vez de branco, o bicho está amarelado, e aí tu quer vender. Posicionamento é muita coisa, gente. Posicionamento é como eu me comporto. A pior coisa que tem é eu chegar numa loja e o time não ter uma roupa adequada. Tem lugar que você chega, não sabe quem é o vendedor e quem é o cliente. Sim ou não? Então, posicionamento está em várias coisas e eu vou provar para vocês na prática. Vou contar uma história rápido, que o tempo ali já subiu para a gente ir para um outro ponto. Maria e João, os dois fizeram um curso de chocolate, de doces, de fazer barras de chocolate, o mesmo produto, o mesmo curso, o mesmo serviço. E aí, no momento que eles começaram a abrir a empresa, eles tiveram alguns contritos, porque Maria queria vender mais barato para vender mais, e João não, queria um chocolate mais premium, mudar a embalagem, e aí eles brigaram. E aí cada um vai abrir a sua empresa. E aí a Maria abriu a empresa A. Lembra? Mesmo chocolate, mesma quantidade de cacau, mesma barra. E aí a Maria se posicionou assim. O que é que vocês entendem? Fundo branco, pureza, alegria, sim ou não? Maria se posicionou assim. E aí o João disse, não, eu vou ser do alto ticket. Então, tá com essa. Olha só. Tu vê aí na campanha um fundo escuro. É intencional, gente, o fundo escuro. Sensualidade, um ar de mistério. E aí eu faço 4 perguntas. O público é igual? Mas é o mesmo chocolate, sim ou não?
é o mesmo curso, sim ou não? Quantos aqui fizeram o mesmo treinamento, o mesmo curso, o mesmo produto? Um vende de 500, o outro está mendigando R$50. Posicionamento. Posicionamento muda o jogo. Principais diferenças na campanha: fundo branco, alegria, ali já é um negócio mais de sedução, mais misterioso. Quem terá o público maior? Na opinião de vocês? O A. Claramente o A terá um público maior. Só que aí eu pergunto, quem conseguirá agregar mais valor percebido? O B. Então, um vai vender em volume, vai vender mais, porque tem mais gente, o outro vai vender menor, mas vai vender mais caro. Qual é o melhor negócio? Os dois, gente. Isso não faz sentido na cabeça de vocês, não? Por que eu estou falando isso e botei? Porque tem gente aqui que tem o mesmo produto, o mesmo serviço, e aí tem outros profissionais e empresários que estão prostituindo o mercado. Quem sabe disso? Todo mundo. Todo mundo tem aquele cara que ele vende de R$10 um negócio que era 100, que ele quer vender, só que ele não coloca lucro no bolso. Então, eu quero que você saia daqui pensando o seguinte: como é que eu vou me posicionar para me aumentar pelo menos R$50 no meu produto ou no meu serviço? Às vezes, o jaleco que tu usa já muda completamente. A postura que tu anda, se eu ando assim, eu valo tanto. Se eu ando assim, é outro nível. Aí tu chega na loja, o vendedor dá jeito. Pois não, posso ajudar? Aí tu chega, o vendedor chega, olá, tudo bem? Postura. Gente, isso vende, isso é posicionamento. Fez sentido ou não? Sim. Então vamos lá, conteúdo relevante. A gente falou sobre o público-alvo. O que é o conteúdo relevante? A Dani falou aqui, e a gente sabe que o conteúdo, ele dita muitas coisas. Entre uma é clareza. Você sabia que tem Instagram aqui que se eu entrar, eu não sei o que a pessoa vende? Tipo assim, eu vou entrar, a pessoa é um profissional, e eu não vou entender com clareza o que ela vende, porque é confuso, não tem clareza. Então, olhe o seu Instagram, o seu conteúdo, porque o Instagram é um ponto de descoberta do teu cliente, mas se ele não sabe realmente o que você vende, ele não vai saber se é para ele, e se ele não sabe se é para ele não vai comprar, sim ou não? Então, isso aqui está tudo ligado. O marketing é isso, é eu entender alguns pontos que vão fazer a diferença. E aí nós temos a emoção. Gente, quem comprou aqui uma coisa, com meia hora se arrependeu? Eu fiz isso ontem. Ontem. Eu empolgado fui lá, comprei, quando eu cheguei em casa, a empolgação já não era a mesma. Ou talvez o vestido que tu comprou já não tem tanto beleza nele. Ou talvez aquilo que você gastou já não tem tanta beleza, porque na maior parte das vezes a gente compra por emoção. Se as pessoas compram por emoção, e o Itami é um cara que luta contra isso, que a gente seja mais razão e menos emoção, mas o mercado vende por emoção. O que tem que ter no conteúdo que você faz? Odontologia. O que vende lá? É aparelho? É o quê? Os dentes bonitos. Vocês sabiam que o sorriso é responsável por 60% da autoestima de uma pessoa? Se eu tenho uma pessoa do dente torto, ela sorri menos, dente amarelo, sorri menos, e aí eu estou lá, vendo o aparelho, conserte o seu dente. Eu tenho que falar de autoestima. Eu tenho que falar que aquilo vai mudar a vida dela. A vida dela vai ser mais clara, ela vai conseguir sorrir mais. Quem tem o dente feio, anda assim, gente, ó. Vocês não percebem. Você já viu aquele cara que pintou de branco o dente? Chega brilha, chega espelha. Por quê? Porque aquilo ali é o para-choque dele. Então, emoção, a gente precisa colocar emoção no conteúdo. Olha um exemplo muito bom. Vamos pegar o pet shop. Eu fiz uma campanha para um pet shop, bem engraçada, que deu um resultado gigantesco. A pessoa queria falar de banho e tosa. Vamos fazer uma campanha de banho e tosa. Aí, qual é a campanha tradicional do mercado? Banho e tosa por tantos reais, sim ou não? Aí eu falei, tá, dentro do pet shop tem vários clientes. Tem aquele cliente que só leva o cachorro quando ele está na última, morrendo. Mas tem aquele que toda semana ele está lá, porque ele ama o cachorro, é o pai de pet de verdade. E aí nós falamos, eu quero esse público, os pais de pet. Tem meu amigo ali, ó, já sorriu, ó, pensou na cachorrinha dele. E aí, o que acontece?
Aí a ideia que eu dei para ele? No momento do banho e da tosa, vamos fazer algumas imagens do cachorro. O cachorro fazendo careta, rindo. E no momento que o dono vem pegar o cachorro, aquele dono que ama, quando ele vê um penteado, um negócio no cachorro, ele sorri. E aí nós fizemos isso, sem o dono ver. E aí o que a gente postava na rede social? A foto dessa melhor expressão que a gente conseguia capturar. O dono repostava, o filho do dono, todas as pessoas que tinham contato com o animal repostavam. Adivinha o que aconteceu? Aumentamos a venda do banho e tosa. E aí, pegamos os melhores e subimos anúncio. Porque o anúncio, gente, pelo contrário que muita gente acha, eu tenho um produto ruim e quero vender com tráfego pago. Não, gente. Tráfego pago é para me escalar o que já funciona, sem anúncio. Se eu tenho um produto que não vende, eu posso gastar milhões, ele não vai vender de jeito nenhum, eu só vou gastar dinheiro. Agora, se eu tenho um produto, eu preciso dar alcance a ele. Deu para entender a diferença entre razão e emoção? Vocês estão postando com a razão. Se você vai gastar 1 hora no Canva, pense em algo emocionante. Por exemplo, se eu vendesse carro ou casa, ou fosse uma construtora, o conteúdo que eu ia fazer não era só mostrando a casa, balcão, cozinha. Eu ia fazer depoimento das pessoas, que lutaram tanto para conquistar uma casa, e aí contavam uma história legal. Tu acha que não ia comover outras pessoas que querem ter o sonho de ter uma casa? Ia vender muito mais. Mas não, a pessoa só posta a casa, só o conteúdo. Você que é profissional de qualquer área, nós temos um gatilho mental que é a autoridade. E fora da autoridade temos um melhor ainda, que é a prova social. A prova social vende. Ver os outros repostando sobre o evento fez você vir aqui e você nem sabe. Então é preciso a gente fazer isso. E aí nós temos os anúncios. E eu quero falar justamente de tráfego pago. Tá? Gente, quem aqui nunca fez tráfego pago? Todos fizeram? Mas vocês estão demais, hein, cara? Quem aqui nunca impulsionou o Instagram? Nunca, Luciana? Amanhã vamos apertar nesse botão. O que é o tráfego pago? Tráfego pago é eu pagar por tráfego. Por que uma loja no shopping, o local, o aluguel é mais caro que em uma rua normal? Porque eu não pago pelo espaço, eu pago pelo tráfego de pessoas. Isso é tráfego pago. É eu pagar por movimento de pessoas. Eu paguei para 100 mil impressões do evento. E tiveram vocês aqui. E está tudo bem. Então, o tráfego pago é isso. Então, se você tem um negócio independente do segmento, gente, você precisa implementar o tráfego pago. Hoje, o tráfego pago é o maior gerador de demanda que temos na atualidade. Ele é uma ferramenta que, de verdade, em um botão, em um clique, chega ali de todo dia no teu WhatsApp. Vai chegar curioso, vai chegar aquele que só perturba, mas também vai chegar o cliente certo. E aí, os que perturbam a gente vai colocar ele num processo que a gente vai entender. E o tráfego pago, ele faz com que a internet se torne ainda mais a rua mais movimentada do mundo. Sim ou não? Perfeito. E aí nós entramos, deu para entender um pouco sobre essa questão de público-alvo, conteúdo e o anúncio? A importância disso no negócio de vocês? Então entenda, posicionamento, que dita quem é o público, e aí entenda sobre o conteúdo que você vai postar, e entenda a importância do tráfego pago no teu negócio. E aí, vendas é processo. Gente, se você não sabe como fez uma venda, ou seja, se você vendeu pela sorte, sabe aquele cliente que precisa do meu produto e eu preciso vender para ele? Sim? Eu vou lá e faço a venda. Eu sei como que eu vendi? Não. Só juntei a fome com vontade de comer. Venda, quando eu digo que venda é processo, é eu transformar um lead curioso em uma venda. Aí eu sei vender, porque eu passei por um processo, tá? Então, vendas é processo. E aí, foi o que eu acabei de falar, nós vamos para a principal coisa. O tempo ali já estourou faz tempo, mas como o evento foi eu que fiz, eu vou continuar. Né? Estou errado? Então pronto. Vamos lá. Ciclo infinito de vendas. Todo mundo conhece um funil de vendas, sim ou não? Ou já viram na internet, que representa isso daqui. Só que o ciclo infinito de vendas, ele tem
formato de ampulheta. E aqui é a rua. Vamos lá, vou fazer esse exemplo. Quantas pessoas passam na rua do teu negócio hoje? Não dá de saber ao certo. Vamos supor que 1000 pessoas passam todos os dias lá, certo? Alex, eu não tenho um negócio físico, mas tenho o teu Instagram. 1000 pessoas veem lá o teu Instagram. E aí, dessas 1000, 200 pessoas, eles olham para a tua fachada, eles passaram de carro, por algum motivo a tua fachada chamou atenção, ou o teu Instagram, ou o teu post, o teu conteúdo relevante, a pessoa olhou. Opa, nós temos uma atenção presa ali. Dessas 200, 30 pessoas foram lá, por exemplo, nos stories, e perguntaram o valor do teu produto. Quanto é? E aí, dessas 30, o número é inventado aqui, tá, gente? Não leve em consideração o número. Dessas 30, eu fui lá e bingo, fechei 5 vendas. Primeira pergunta, eu tenho um controle sobre esse e esse ponto? Eu tenho um controle de quantas pessoas passam na minha rua? Eu tenho um controle de quantas pessoas veem o meu Instagram? Eu tenho um controle, um certo controle sobre quem fala comigo? Por quê? Porque eu tive o meu primeiro ponto de conexão. Aqui começa a morar a chave do teu negócio e é um processo que você vai implementar amanhã. Qualquer cidadão que entrar no teu consultório, na tua loja, você vai ter que ter o contato desse abençoado, de alguma forma. Seja dando um bombom, vamos trocar o teu contato por um bombom, por um chocolate. Seja alguma forma, você vai capturar esse contato aqui, ó. Desses 30, desse eu não tenho como controle, não faz sentido. Desse daqui nem se fala. Vocês acreditam que tem gente que vende, eu vou até me sentar que eu fiquei com raiva agora, vende e não tem coragem de pegar o contato do cidadão? Sério, não, sério, só entre nós. O cara gastou o tempo dele, foi na minha casa, ou na minha casa não, na minha loja, comprou de mim, e eu não tenho o contato dele. Como é que eu vou vender de novo? Qual é a possibilidade de ele, por acaso, ver o meu negócio e comprar de mim de novo? Por que é importante que você pegue o contato dele? Porque você já vendeu, e é muito fácil vender de novo para quem já é meu cliente, do que eu conseguir um cliente novo. E aí vocês vivem o que a gente chama de síndrome de Netflix. Está toda hora querendo um novo cliente, eu quero mais, e um monte de cliente lá, na tua base de dados, e um monte de dinheiro, aquela expressão dinheiro na mesa, já ouviram? É justamente isso. Tá, Alex, eu entendi o negócio físico. Imagina se eu botar tráfego pago aqui, ou uma influencer. O que era 1000 passa a ser 5.000, vou botar 5K, passa a ser 10K. O que era 200 passa a ser 1.000, o que passa a ser 2.000, o que era 30 passa a ser 100, e o que era 5 passa a ser 30. Exemplos, tá, gente? Só para você entender, quando eu aumento a demanda, quando eu aumento a visibilidade, também aumenta o meu ponto de conexão com o cliente. Sim ou não? Então, é justamente essa a importância de eu colocar tráfego pago do meu negócio, ter uma estratégia de chamar a atenção do cliente. Então tá, quando eu entendo isso, eu entendo duas coisas. Primeiro, esse movimento aqui, ele é chamado de Hunter. Alex, o que significa Hunter? Em inglês significa caçador. É o momento em que a tua empresa está caçando novos clientes. Então, esse funil até a parte da venda é o Hunter. Mas, Alex, o que é isso daqui? É o que a gente chama de farm, que em inglês significa agricultor. É aqui que o teu dinheiro está na mesa e você não está vendo. É aqui que mora muito dinheiro e você não está vendo. Quer ver um exemplo? Se eu falar assim, der uma missão para vocês, amanhã você vai pegar o seu WhatsApp, você vendedor, vendedora, você vai mandar mensagem para 1000 pessoas. Aí você manda mensagem amanhã. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem baseada em tudo que a gente falou aqui. Um conteúdo legal, algo estratégico. Se dessas 1000, você faz 5 vendas. Aí tu diz assim, Alex, eu mandei 1000 mensagens e fez 5 vendas. Mas eram 5 vendas que não estavam previstas dentro do teu orçamento, do teu faturamento. Ah, eu tenho um ticket médio de R$200, já dá R$1.000. Faz sentido não, R$1.000 amanhã no bolso de vocês?
Então, o que falta? Por que as empresas não aplicam isso daqui, o Momento Farm? Porque dá trabalho. E aí a gente começa a entrar num ponto que a gente chama de ferramentas que nós temos hoje na atualidade que nos ajudam. Em vez de mandar no 1 a 1, você tem várias ferramentas. E qual é a missão aqui? É trazer esse que eu tenho contato, esse, para dentro daqui. E aí eu começo a ter o que eu chamo de banco de leads, o banco de cliente. Eu tenho um cliente que já comprou, eu tenho um cliente que comprou de mim há 2 meses atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, e eu preciso, de fato, ter contato com ele. Sabe por quê? Porque se você não tiver, o seu concorrente que está aí do seu lado, ele vai dizer assim, agora eu já sei o que eu faço. E aí amanhã você não vai fazer, vai perder o cliente que já tem. Então você precisa entrar em contato com ele. Alex, mas o que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o que a gente chama de feedback ou pós-venda. Quem aqui manda mensagem para o cliente após fazer a venda? Muita gente. Vocês já perceberam que, e a gente tem uma loja, que isso é um processo lá que não erra. A gente foi para o shopping agora, para um espaço, e a gente está tendo uma certa dificuldade, porque lá o funcionário não é nosso. Então, lá as meninas não têm esse costume. Só que se a gente vender e não tiver o contato da pessoa, como é que eu vou mandar mensagem para ela no outro dia? E aí, quando a gente manda mensagem, possivelmente eu posso escolher um feedback, ou eu posso escolher um feedback positivo ou um negativo. Se for um negativo, existe uma expressão que se chama coachability, que é o quê? Se eu sei que eu vendi e a pessoa disse assim, essa roupa veio suja de batom, ou não ficou legal, o meu dente está mole, quebrou alguma coisa, ou eu instalei um ar-condicionado. Falar em ar-condicionado, tem alguém que trabalha com ar-condicionado aqui? Ô povozinho difícil, meu amigo, eu nunca vi alguém falar mal de um instalador, ou bem de um instalador de ar-condicionado. Por que será? Porque o cara está só querendo vender, ele instala e vaza. Se pingar, é uma luta para o cara voltar lá. Então, esse contato que você faz pós-venda é muito importante. Principalmente se você trabalha com estética, se você trabalha com algo direcionado ao campo emocional de uma pessoa. Imagina que você vende carro, você vende um carro para uma pessoa, na maioria dos vendedores está tudo bem, vendi, dinheiro no bolso. Já pensou, daqui uma semana tu manda uma mensagem, oi Francisca, como é que está a experiência com o novo carro? Está gostando? Se ela estiver gostando e amando, ela vai mandar um texto para ti, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se ela não gostar, ela vai ser obrigada a falar para você, cara, não gostei não, o bicho é duro, parece que não tem nem amortecedor. E aí o que é que tu vai ter? Tive uma resposta ruim. Não, você vai passar a não olhar mais para aquele carro ali, ou então vai falar para o gerente, esse carro aqui, muita gente reclama. Só que vocês, na cabeça, só querem vender, e não se importam com a experiência do cliente. Se o cliente não está satisfeito, 2 coisas vão acontecer. Ou ele não compra mais de você, e ele vai comprar do seu concorrente. Então, o pós-venda, o feedback, ele é muito importante. Então, a gente vai entregar no PDF, no nosso material, 9h15, no material um checklist de todas as etapas. E são 5 etapas o nosso ciclo infinito de vendas. E aí eu já vou mostrar para vocês aqui. O primeiro é prospecção. Ixi, não sei mais escrever não, será? Prospecção. A segunda etapa, primeiro contato. A terceira etapa, venda. A quarta etapa, pós-venda ou feedback. E a quinta etapa é recorrência. Se você não tem processos bem elaborados dessas 5 etapas, você nunca vai aumentar o seu poder de venda. Você tem que ter, obrigatoriamente, tráfego pago rodando. Alex, eu tenho uma influência, tudo bem, mas não é a influência de um mês. Fecha um contrato com ela que faça sentido para você e faça para ela, mas que seja recorrente, que todos os dias ele esteja mostrando o teu produto. Precisa ter uma estratégia com influência. Não importa se tem 100 mil. Tem clientes que eu vou que uma influência de 10 mil trouxe bem mais resultado que uma de 100 e 200 mil. E possivelmente isso já aconteceu com vocês. Por quê? Tem a questão do público,
tem a questão de tudo isso. Então, você precisa entender isso. Então, Alex, eu tenho um processo de geração de demanda. A minha empresa já prospecta clientes de forma automática. Bingo! Quem aqui usa tráfego pago todos os dias para o seu negócio? Muito bom. Ó, não dá 1% das pessoas aqui. 1%. E aí você quer o quê? Que a pessoa vai depender só da indicação? Vai depender só de por acaso o teu post chegar na timeline dela? Você precisa ter uma máquina geradora de novos leads, de novos clientes. E aí nós vamos para o primeiro contato. O que é o primeiro contato? O lead, ele clica no WhatsApp, clica no seu anúncio, ou vai para uma landing page, ou vai para o seu WhatsApp. Primeiro contato. Quem aqui tem uma copy, uma estrutura pronta de chamar o cliente pelo nome desde o primeiro contato? Aí você me pergunta, Alex, mas tem horas que eu não consigo ver lá o nome dele. Tá tudo bem. E quem aqui tem um processo elaborado para na mensagem do primeiro contato, eu já pedi para o cliente agendar o meu contato? Quem faz isso? Menos de 1%. Por que eu devo fazer isso, Alex? Porque se eu não fizer isso, o status do WhatsApp não serve para nada, porque só aparece para quem me segue. Se eu não fizer isso, eu não consigo utilizar a lista de chamada, a lista de transmissão do WhatsApp, que é uma ferramenta muito boa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar assim, olá, dona Francisca, tudo bem? Acabei de agendar o seu contato. Se possível, já agenda o meu, para que a gente possa continuar com o seu atendimento. Uma mensagem aqui inventada, rápida. Alex, todo mundo vai agendar? Lógico que não. A cada 10, 3, 4, mas já são 3 pessoas a mais que têm a possibilidade de ver o teu status, de você fazer uma lista de transmissão. Vamos lá, entenderam esse primeiro contato, sim ou não? Eu só dei o exemplo de uma coisa. Outra coisa no primeiro contato. Quem aqui mapeia de onde veio o lead? O que é mapear? É saber de onde ele veio. Quando vem do anúncio, você sabe, porque o anúncio já tem uma copy pré-pronta ali, né? Você já sabe que veio de lá. Mas se você tem Instagram, se você tem um monte de rede, da onde o teu cliente veio? Você precisa mapear, mas por que, Alex? Porque se eu sei que a maioria do meu lead vem do Instagram, a própria métrica me diz o quê? Preciso dar mais foco ao Instagram. As coisas são simples. Se eu sei que vem muito de tráfego pago e o Instagram é pouca coisa, para que eu vou gastar 2 horas fazendo post, gente? Para que eu vou estar fazendo dancinha mortal para trás? Se não traz lead, se o que está funcionando é tráfego pago. Cada negócio aqui tem um ponto específico. Tem um detalhezinho de cada um. Então, você precisa entender essas estruturas dentro do primeiro contato. Ah, fui lá, fiz a venda. Quais são os processos de venda? Eu falei alguns. Você pega o contato dele? Você sabe o dia do aniversário dele? O teu negócio mapeia, vou dar um exemplo aqui de produto, que é mais fácil, o que ele mais compra de você? Qual é o 80-20 desse cliente? Você sabe qual é o 80-20 da tua loja? O que é o 80-20? É aquilo que você vende que traz 80% do teu retorno. Tem gente aqui, vou dar o exemplo aqui, imagina que eu vendo, vou dar o do carro, eu tenho uma Chevrolet da vida, e eu vendo um carro aí da Chevrolet, conhecido? Prisma, Onix, vamos pegar o Onix, que foi campeão de vendas. Você acha que a empresa não sabe que o Onix é o 80-20 da empresa? Lógico que sabe. Então, onde que eles dão foco e energia? Naquele produto. E às vezes você tem 600 produtos e tem 5 que se destaca e tu fica gastando muito tempo com os outros produtos, tendo um produto precioso parado no teu negócio. E quando eu digo produto, eu falo para você que vende serviço. Você tem um escritório de advocacia que atende vários pontos, desde a previdência, divórcio, briga, X coisas. Só que o que o teu escritório vende mais? É para divórcio? Foca naquilo, se torna especialista nessa área. Gente, o mercado de serviço hoje é para quem é especialista. O mercado se sofisticou de uma forma que não dá de eu atender todo mundo e vender tudo para todo mundo. Se eu trabalho com estética, com bronze, eu tenho que ser o melhor naquela área, naquele específico produto ou serviço. E aí eu venho para a recorrência,
que é o quê? Eu preciso ter um processo entregue para os meus vendedores, que eu ensine a eles todos os dias o que eles devem fazer. Por que você não coloca um processo no teu negócio que todo vendedor tem que mandar 50 mensagens por dia para clientes antigos? É obrigação do vendedor. É obrigação do vendedor, a partir de amanhã, mandar a mensagem. É essa hora que o vendedor está me xingando aí. Mas, gente, para vender dá trabalho. Esse botãozinho automático não existe. Vender dá trabalho. Ah, Alex, eu tenho algumas ferramentas que mandam 1000 mensagens por... Tem. E nós vamos disponibilizar algumas lá no grupo. Só que se você é uma empresa pequena, ainda tem uma demanda pequena, vai ser no mão a mão. Usa o chat GPT para fazer uma copy legal e começa a vender. Fez sentido, gente, isso daqui? E aí o que acontece? Eu rodo o tráfego pago, bingo, vendi. Mando mensagem, bingo. Vamos supor que a cada 100 eu faço uma venda, tá? Prospecção, venda. Mensagem, venda. Venda, 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 venda. Chega um ponto que eu estou prospectando muito. Essa bola começa a aumentar, mas a de baixo, que é o meu banco de dados, também. Então, começa a aumentar embaixo também. Por que o ciclo é infinito? Porque a cada dia eu boto mais gente dentro do meu negócio. E esse ciclo de prospecção, venda e recorrência, ele vai cada dia aumentando mais. Ficou claro isso daqui, gente? Ficou claro? Então, é exatamente isso que o teu negócio precisa. Ele não só precisa prospectar, ele tem que vender, mas tem que cuidar. Só que você não faz isso por quê? Porque dá trabalho. Quem conhece essa matriz? Quem já ouviu falar disso daqui? Matriz. O que é que significa essa matriz? Essa matriz significa recência, refere-se ao tempo que o cliente passou desde a última compra, refere-se ao tempo que passou desde a última compra do cliente. Ou seja, quando foi a última vez que esse cliente comprou de mim? Frequência indica a quantidade de vezes que o cliente realiza compras dentro do meu negócio. E valor, representa o valor total que aquele cliente já gastou comigo. O que é essa matriz? Essa matriz, ela vai te ajudar a identificar quem são os clientes que realmente colocam dinheiro dentro do teu negócio. Por quê? Porque tem aquele cliente que ele vai lá, ele faz uma compra de R$2.000, mas ele nunca mais volta. Ele botou R$2.000 no teu negócio, mas ele nunca mais voltou. Mas tem aquele que compra R$100 toda semana. Quem é mais valioso para você? O de 100 toda semana ou o de 2.000? O de 100. É ele que faz você pagar as suas contas todos os meses. É neles que você vai fazer o quê? Categorizar ele como cliente VIP, que vai ter um atendimento melhor. As etiquetas do WhatsApp não estão lá à toa. Quem aqui nem sabe o que é etiqueta do WhatsApp? Graças a Deus. Etiqueta o curioso. Por que o curioso? Porque se eu tenho 10 mensagens e delas 3 são curiosos, vai ser os últimos que eu vou responder. Porque eu sei que eles vão perguntar o preço e não vão comprar. Então, eu vou responder quem? O VIP, aquele. Então, essa matriz, por que ela está aqui? Porque eu, com ela, consigo identificar quem são os clientes que põem dinheiro no meu negócio. Quem são os clientes que abastecem o meu negócio. Quem são os clientes que fazem eu pagar o meu aluguel. Quem são os clientes que fazem eu pagar os meus funcionários. Tá bom? E aqui, ó, nós temos aqui, aplicando o módulo Farm, que foi o que a gente falou. O que é o módulo Farm? Cuidar do meu negócio. Cuidar dos meus clientes. Conceito da fruta baixa. Eu acho que a maioria já conhece. Se eu tenho um pé de acerola, eu vou pegar qual acerola primeiro? A que está ao alcance da minha mão. Eu não vou pôr uma escada para me pegar o de cima, se eu posso pegar aqui embaixo, certo? Então é isso que você precisa aplicar no teu negócio. Você tem um monte de cliente dentro do teu WhatsApp, que você pode vender de novo, mas você está na busca do novo cliente, feito doido. Até fazendo dancinha no TikTok. E nada contra, se você está vendendo, perfeito. Mas o que é o conceito da fruta baixa? É entrar em contato, gente. O WhatsApp é a maior ferramenta de vendas que você tem nas mãos. É o contato direto. O Instagram é o meio, é o intermédio. Alex, eu vendo pelo Instagram. Tudo bem, mas a sua obrigação é trazer do Instagram
para o WhatsApp. Certo? Deu para entender até aí? É minha sogra, gente, é minha sogra. Eu tinha que falar. Ela foi contratada só para isso mesmo. Eu não queria nem eu, né? Ixi, Maria. Perdi uma sogra. Me desconcentrei. Qual é a forma de contato? O que significa isso? A partir de hoje, você vai escolher uma pessoa do seu time, ou vai fazer uma escala para a gente recuperar as vendas perdidas dentro do WhatsApp. A partir de hoje, é uma regra que eu estou botando para você. É um processo dentro do seu negócio. Já pensa aí quem é o abençoado ou abençoada que vai fazer isso amanhã. Na primeira hora do dia dela, ela vai sentar numa cadeira, vai tomar um café e vai mandar mensagem, vai rodar o WhatsApp. Já tem gente chorando ali que já sabe que é ela. Então é isso que você vai fazer, você vai escolher. Escolhendo a pessoa, eu mudei a ordem, qual será a forma de contato que você fará com ela? E aqui tem um ponto muito interessante, gente. O WhatsApp, ele é muito bom. Quem aqui já comprou script de vendas? Aquele monte de quebra de objeções escrito. Aquilo ali funciona. Só que você precisa entender que cada cliente tem um perfil diferente. Por exemplo, a minha mãe. Ela só manda mensagem para mim por áudio. Ela sabe escrever, mas ela manda por áudio. Se ela me conecta comigo por áudio, como que eu vou falar com ela? Aí o teu vendedor manda um textão. Tu acha que a abençoada vai ler o texto? Não vai. A mesma coisa você precisa entender, a gente chama isso de rapport. Existe uma técnica que é rapport, é se conectar com o cliente, a forma que ele se comunica. Então, quando eu falo qual é a forma de contato, você vai entender. Esse cliente aqui, ele gosta de áudio, então eu já vou mandar um áudio. Bom dia, dona Maria. Rapaz, estou com saudade da senhora, nunca mais veio aqui. Porque ela gosta de áudio. Se é eu tenho um escritório mais formal, é um produto, é uma pessoa mais elegante, mais inteligente, gosta de uma linguagem mais formal, você vai conversar com ela da forma que ela gosta. Certo? Isso aqui é o que vocês vão fazer a partir de amanhã. Estipule dias e horários semanais para isso. A gente acabou de falar. Eu gosto da segunda, porque geralmente segunda, na maioria dos negócios, é o dia mais fraco de vendas. Tem alguns negócios que são dias bons, mas na maioria segunda-feira, principalmente pela manhã. Construa um script que converta e estipule uma quantidade por dia. Ou seja, vai no ChatGPT da vida, constrói vários scripts de venda e começa a mandar mensagem. Alex, eu mandei 50, esse aqui não converteu nenhuma. No outro dia eu vou mandar com outra copy, outra mensagem. E eu vou testando a copy que converte mais, gente. Tudo é estratégia. Às vezes uma palavra faz com que você perca a venda. Uma palavra. Certo? E aí, use suas próprias métricas de conversão para aumentar o seu número de vendas. O que é isso? Vamos supor que a cada dia eu vou mandar 100 mensagens para um cliente antigo. E das 100 eu vou fazer uma venda. Sim ou não? Sim, fiz uma venda. Significa que se todo dia eu mandar 100, no final do mês eu vou ter 30 vendas. Sim ou não? Eram 30 vendas que não estavam previstas dentro do meu negócio. Sim ou não? 30 vendas a mais para você faz diferença? Para quem tem um ticket baixo, talvez não. Mas para quem vende um produto de 100, 500, 1000, vai fazer muita diferença. Então, se você quer vender mais, gente, se você quer um produto, quer uma metodologia que faça você vender mais, você precisa aplicar o ciclo infinito de vendas. Certo? Fez sentido, gente, até aqui? Eu queria muito falar de cada etapa bem dentro, assim, só que o tempo é 3 horas, e foi eu que botei o tempo de 3 horas, né? Por que eu não falei que era 6, 5 horas? Se você aplicar só o que eu te falei ali, prospecção, primeiro contato, venda, o pós-venda e a recorrência, daqui 30 dias, e isso nós vamos fazer, cada um aqui, vai receber uma mensagem daqui 30 dias. O que a imersão fez pelo teu negócio? Qual foi o gatilhozinho, o insight que você teve, que você aplicou por constância, que mudou o teu negócio? Porque se você aplicar somente amanhã, que é geralmente o que acontece, aplica uma semana,
Não tem a multiplicação gigantesca e diz, vou voltar para o meu modo, que é muito fácil eu estar parado. É muito mais fácil eu não gastar energia. Tá bom, gente? Faz sentido para vocês? Para você empreendedor que quer sempre crescer, ter uma visão de futuro, eu indico esse projeto.